Pronto, então vamos lá. Galera, nossa primeira aula aí de elementos de máquinas, tá? A gente vai falar um pouco aí. Essa semana é uma introdução e umas considerações gerais. Como eu já havia comentado, olha, o curso, a disciplina, como você queira, vão ter 15 semanas, né? Tem que estudar daqui até o final de dezembro, sendo as duas últimas de recuperação, né? Para aqueles alunos que a gente sabe que tem alguma dificuldade, que não consegue acompanhar, que ajuda em casa, que tem um monte de coisa para fazer, que trabalha e tal. Então, se tiver algum problema, se ele não tiver um desempenho legal, não conseguir estar aí acompanhando o grupo, 2 semaninhas aí finais para revisar a matéria, ter mais 2 aulas, fazer mais uns exercícios e fazer mais uma avaliação aí, tá? Quem não precisar, então vai ter 2 avaliações aí, são uma em grupo e uma individual, né? Uma é a prova e uma é a atividade em grupo, vai ser um trabalho em grupo, e a média você encontra somando e dividindo por 2, né? Se formar pela regra do IFE, se for maior ou igual a 6, está aprovado, e se por acaso ficar com nota menor do que 6, vai fazer a recuperação. Aí também pela regra troca, tá? Então se você, por exemplo, ficou com 5 e 5, se tem média 5, óbvio, vai precisar tirar um 7 para trocar um 5 por um 7 e ficar com média 6. Sempre nesse esquema, tá? Substitui a menor nota, caso consiga ficar com a nota maior, né? Às vezes não consegue. E aí a gente vai ver o que faz. Vai para o conselho de classe. O material, né? O que vocês precisam estar atentos aí? A apostila do Senai, tá? Os vídeos recomendados, eu já tinha falado isso com vocês. Então é entrar lá na turma e fazer o download da apostila. Os vídeos, sempre as aulas ficam gravadas e disponíveis, então vocês podem assistir. E os exercícios, em cada semana ali, eu vou recomendar alguns exercícios. Tem semana que não vai precisar, tem semana que vai ter mais, tem semana que vai ter menos, tá? Mas vai estar tudo indicado ali. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Manda uma mensagem lá que a gente tira. Tranquilo? Então, ó, objetivos do curso. Vamos formalizar aí. Claro que nosso objetivo informal é discutir, debater e falar sobre elementos de máquinas. Mas, de uma maneira formal, nós temos que conhecer as funções dos principais elementos de máquinas, porque não dá para também falar de todos, existe uma infinidade, né? Então a gente vai ver os principais, os mais usados. Realizar cálculos, aí é que mora o perigo, ó, de rotações, velocidades, forças, torques, potências, além de rendimentos, perdas em eixos e árvores e seus respectivos dispositivos como polias, engrenagens, etc. Tá? Ser capaz de ler desenhos e representações simbólicas de elementos de máquinas em desenhos de conjunto. Aí mais para o final da disciplina a gente vai falar sobre desenho de conjunto e a representação de uma forma geral, né? E conhecer os processos básicos de desgaste, reposição, limpeza e manutenção do elemento. Então, quando que você vai trocar, por que você vai trocar, acaba que está tudo interligado, né? É mais uma disciplina e mais de manutenção, mas não custa nada a gente falar, comentar e estar atento a isso aqui também. Tranquilo, galera? Então, ó, a nossa disciplina ela começa, né, com uma visão geral, né? A gente entender de forma geral, olhar como que o assunto de elementos de máquinas funciona para depois ir destrinchando elemento por elemento, né? Então, você tem que ter em mente que a disciplina de elementos de máquinas, o conceito de elementos de máquinas é uma visão reducionista. O que isso quer dizer, né? Bom, primeira pessoa que formalmente, né, pode ser que alguém antes já tenha falado, feito isso, aplicado, mas que formalmente ficou conhecido por isso, foi o René Descartes, contemporâneo ali de Galileu, Copérnico, que falou exatamente isso, que uma grande dificuldade, né, um problema grande, pode ser dividido em vários problemas menores, né? Ou seja, só um minuto, pessoal, vou pedir só um minutinho aqui para vocês.
Opa, desculpa. Voltando aí, ó, ele falou isso, né? Então você tem problemas muito complexos, né, com um certo grau de dificuldade que você não é capaz de resolver. Então o que você pode fazer? Você pode pegar esse problema muito grande e dividir ele em problemas pequenos, né? E ir resolvendo cada partezinha para depois tirar uma conclusão sobre o todo, né? E através disso e desses pensamentos, a gente vê aí o modelo, né? Isso tudo deu origem, se você parar para pensar, ao modelo heliocêntrico, ao modelo atômico. Isso tudo está, como é que eu posso dizer, está relacionado porque você vê que isso daqui é composto de elementos, né? Onde você considera partículas e os elementos estão todos concentrados ali, então eles não interagem entre si, só, né, tem certas coisas que você leva em consideração para fazer esse modelo, então você vai reduzindo até chegar no elemento base, né? no principal aí, na unidade só. Né? E hoje em dia, com o avanço aí de elementos de máquinas, olha aí, ó, você vê, por exemplo, aqui nessa figura, ó, já nas Paralimpíadas, você tem que limitar a prótese do atleta, tem que ter algumas regras, porque já está chegando ao nível de que um atleta com deficiência física, utilizando uma prótese, consegue correr mais do que um atleta que não tem deficiência nenhuma, né? Justamente porque essa perna consegue dar mais propulsão ao tamanho que a tecnologia evoluiu. Então você tá começando a ter esse tipo de efeito, né? Pessoas que já pensam, por enquanto não, né? Mas em breve os braços mecânicos, os órgãos mecânicos vão ser até melhores e mais eficientes, duradouros, fortes que os naturais, e você vai ter pessoas querendo trocar, né, o seu braço ou o seu órgão por um órgão artificial que vai funcionar até melhor. Ano passado, o Elon Musk lançou a Neuralink, que é esse projeto de já ligar, né, o computador ao cérebro humano. Aí. Então, você consegue ter essa interação e aí o futuro vai dizer, né? O dia que você conseguir não precisar mais de 5 anos, por exemplo, para se formar numa faculdade, né? Você vai lá, compra o pendrive, compra o chip, instala, armazena todo o conhecimento na memória. Seria uma coisa bem interessante, né? E para quem vê aí os Black Mirrors da vida e tudo mais, ó, a gente já chegou no nível, se vocês olharem na internet, os robôs executarem tarefas perfeitamente, né, simulando aí a ação humana, saltar de um lugar para o outro, mover as coisas, construir coisas. Você já tem máquinas que se auto-regulam e se autoconstroem, né? Por exemplo, você tem máquina que a sonda de exploração em Marte, ela não tem como ela levar todos os pneus, cada vez que o pneu quebra, um eixo quebra ali, você não tem como levar tudo que você vai usar com ela. Então ela já leva uma impressora 3D e ali mesmo ela imprime outra peça e faz a reposição, né? Isso tudo a partir de uma visão reducionista, né? No entanto, essa visão reducionista de separar o todo em problemas menores não é capaz de prever tudo, né? Não é capaz de criar modelos capazes de descrever todos os fenômenos de forma perfeita e boa. Exemplo disso são as ligações neuronais, né, do cérebro. Você não consegue aí, com o modelo reducionista, separando cada neurônio e analisando a atividade de cada um deles separada, descrever o funcionamento da rede neural. Você precisa analisar o conjunto e a interação de um neurônio com o outro, né? A mesma coisa o clima. Embora você tenha tecnologias avançadíssimas, os modelos que preveem o clima, eles vai olhar a umidade, vai olhar a temperatura, vai olhar o vento, e ainda assim vai errar, hora ou outra, né? Você vai ter uma catástrofe que você não consegue prever, um furacão, um tsunami, um terremoto. Uma chuva pode ser também, né? Alguma coisa assim, mais simples que você não estava prevendo e aconteceu, justamente porque esses fenômenos eles não são descritos de maneira reducionista.
Ou melhor, a visão reducionista não deve ser aplicada para descrever matematicamente ou cientificamente esses fenômenos. Ou até você consegue, mas sabendo que vai ter muito erro, incerteza, dúvida, e por aí vai. Além disso, o que a gente conseguiu fazer? Né? A gente conseguiu, com a visão reducionista aí, por exemplo, você consegue construir máquinas fenomenais, colocar um satélite em órbita, fazer uma vacina, né, que está aí imunizando a população. A nossa instituição, para quem, não sei se vocês já entraram no IFE durante a pandemia ou tiveram a oportunidade de conhecer aí o nosso campus. E aqui você estuda, né? Tudo separadinho, cada um numa disciplina, então acaba que você tem uma metodologia reducionista aí para a educação, como se, né, para você ser um técnico, um engenheiro, um advogado, um médico, fizesse sentido alguma dessas disciplinas de forma separada, mas na verdade elas só fazem sentido se você conhece todas e está inteirado do que está acontecendo em todas, né? É isso que forma você como um profissional. E o elemento de máquina vai ser mais ou menos isso, tá? A gente tem aí um motor, por exemplo, uma máquina bem complexa, composta de vários elementos, de várias partes, parte sólida, parte líquida, né? Combustível aí, o óleo, o lubrificante. E a gente vai analisar cada elemento agora, então, não só de motor, como de máquinas em geral. Eu usei o motor para exemplificar. Mas cada elemento desse aqui de forma separada, né? Como se eles não fizessem parte, né? Se a gente olhar assim, um pistão, para que serve um pistão se não estiver conectado a alguma coisa, né? Para que serve aí uma mola se ela não estiver conectada a alguma coisa? Não faz sentido nenhum, né? Ela só faz sentido uma engrenagem se ela estiver engrenada com outra coisa, com um eixo, com outra engrenagem, para transmitir o movimento, né? Mas a gente vai analisar de forma reducionista aqui, de forma separada, para poder ter um entendimento melhor de cada parte e depois começar a analisar o todo. Através desse método, a gente vai entender como é que funciona uma máquina, né? Ou grande parte delas. Tá? Primeiro, então, tema das nossas aulas, que a gente vai começar a destrinchar. Hoje a gente aqui vai ver de forma geral um pouco de tudo, mas a partir da aula que vem a gente vai entrar nisso aí, ó, juntas não permanentes e os elementos que compõem, ou a maioria deles, né? Já está aí, o nome está mostrando, tá, parafuso, rebite, chaveta, pino, né? São coisas que vão unir de forma não permanente, porque você pode desmontar e, e montar depois, né? A desmontagem desses dispositivos com essas conexões é relativamente fácil quando você compara, por exemplo, com uma cola adesiva ou com uma soldagem. Você vai precisar de um trabalho muito mais significativo para desfazer essa conexão e depois você não consegue reaproveitar, né? Você tem que arrebentar a solda toda e refazer a solda, no caso. Enquanto que com parafuso e uma porca, você tira, monta, desmonta, monta de novo e coloca outra vez. E a arruela aí que acompanha para acomodar, para distribuir a tensão. A gente vai falar detalhadamente de cada elemento ao longo do curso, né? Depois vamos falar de elementos de apoio, então aí a guia, a bucha, o rolamento e o mancal, tá? Para guiar, como o nome já diz, para apoiar, para aliviar esse rolamento, né? Para você apoiar um eixo que está rolando, então você vai usar um mancal aí, o elemento de máquina aí, comum, e a gente vai aprender a classificar cada elemento, né? Quais são os tipos, que situações que você usa, quando que deve estar atento a uma possível falha, tá? Como é que dimensiona, como é que tem uma noção aí de qual o tamanho que vai usar. Olha aí, ó. Elementos de restituição, no caso, mola, elásticos e cabos e o cabo de aço, tá? São elementos que vão tentar restituir o sistema para sua posição original. Então, você pendura alguma coisa numa mola, ela está lá, se sustentando, mas a tendência, a tentativa dela é que você que ela volte para o... Está tentando puxar aquela massa para a posição original, né? Tá?
Então, ó, por acaso aqui eu tô lendo uma pergunta, rebites são reutilizáveis? O rebite não, né? O rebite você vai ter que destruir ele para tirar ele, mas a conexão ali é reutilizável, né? Você tem um furo que você une por um rebite, depois você destrói o rebite, mas você com outro rebite ali você facilmente repõe, né? Enquanto que e é simples, é barato, é rápido, é fácil, né? Enquanto que se fosse, por exemplo, como eu falei, uma cola ou uma solda, você precisaria ter muito mais trabalho, um profissional muito mais treinado, né? Isso tudo que envolve. Beleza? Então aí também, ó, os cabos, quando você tem por exemplo, trabalhei um tempo no setor de petróleo e gás, e aí você tinha na área de wireline, né? Você tem aí aqui a plataforma, né? E aí você descia um cabo com a ferramenta bem pesada aí por dentro do poço, né? Vamos assim dizer. E conforme você vai aumentando o tamanho do cabo, ele vai ficando menos rígido, né? A gente vai ver isso com calma, por que que vai ficando menos rígido e quanto que vai ficando, mas ele vai ficando, acredita, por enquanto, e ele vai aumentando de tamanho, né? Justamente por esse efeito elástico, esse efeito de restituição, né? Então, às vezes, você deu ali 1.000 metros de cabo e acha que desceu com a ferramenta 1.000 metros no poço, mas, na verdade, o cabo já aumentou de tamanho, né? Então, provavelmente, você está abaixo do que você está imaginando, ou está batendo em alguma outra ferramenta ali no caminho, já está com o cabo morto ali dentro do poço. Tá? São exemplos aqui de forma geral, a gente vai discutir isso aí. Ó. Elementos de transmissão, você tem eixos e árvores, claro que de máquina, tá? Não é árvore que a gente vê na rua. Polia, correia, tem a corrente que não está aqui, né? A gente vai ver a diferença entre cada uma, quando que usa uma, quando que usa outra. Rosca de transmissão, engrenagem, cane, tá? Para você transmitir torque, força, potência entre elementos, entre partes de uma máquina, tá? Entre dispositivos. E elementos de vedação, como o nome já diz, para vedar, né? Que é o anel elástico, o anel espaçador, o selo mecânico e a gacheta. Tá? Isso daí compõe, assim, de forma geral, os grandes grupos de elementos. E é óbvio que, mas o cabo não acaba que é um elemento de junta também? Também pode ser considerado. Se você pegar o livro tal, vai ter lá que cabo, o autor considera o cabo de aço não como um elemento elástico, considera como uma junta não permanente, porque você pode unir duas coisas ali e depois soltar o cabo. Então, é óbvio que, como eu falei, essa visão reducionista ela não é perfeita, ela vai tentar colocar as coisas dentro de caixinhas e separar assim, mas hora ou outra ela pode dar. Embora você consiga ter resultados muito eficientes e muito bons, construir coisas que realmente funcionam, hora ou outra pode dar esse choque de conceito aí, tá? Para finalizar, ó, o desenho de conjunto. O desenho de conjunto, a gente vai ver, então, algumas regras, alguns padrões, né, básicos, como que representa, como que você mostra a montagem dos elementos, né, porque eles só vão funcionar, como eu falei, se eles estiverem conectados, e isso tem que estar bem representado aí, de forma clara, que alguém em outro lugar do planeta consiga pegar e olhar, às vezes até sem saber a língua que você fala, que você tentou escrever, né? Por isso aí a linguagem técnica, para unificar, né? Tem gente que não respeita, mas o certo seria respeitar, né? Aí fica o outro cara lá quebrando cabeça, tentando entender o que o primeiro tentou dizer, enfim. E tudo aqui para a gente, tá, pessoal, vai estar envolvendo aí a falha mecânica. A gente vai estar, então, interessado em analisar os objetos, não a falha em si, né? A falha é interessante, mas a gente tem que entender o porquê da falha para poder evitar ela. Né? Então, são diversos fatores que vão levar os elementos de máquinas à falha, e cada grupo de elemento, ou cada elemento ali, vai estar mais suscetível a um tipo de falha, né? Pelo fato dele estar trabalhando de uma maneira mais do que outros. Cada um tem sua característica. E a gente vai ver aqui, ó,
Basicamente, o que, que acontece, né? No início, lá muito antigamente, a grande pergunta era quanto de carga que eu posso colocar numa corda, né? Bom, se eu quiser construir alguma coisa, ou puxar alguma coisa, ou pendurar alguma coisa, né? Sim, né? Quanto de carga que eu posso colocar nessa corda aqui sem que ela arrebente? Ou quanto que eu posso pendurar numa barra aqui, numa coluna, né, para construir uma ponte, uma, uma ferramenta qualquer, um carrinho de mão? Quanto de carga que eu posso colocar até que isso arrebente, né? E a partir daí, você teria aqui uma força puxando, né? Força-peso. A partir daí você começa a ter divergência, porque, olha, eu fiz um experimento aqui e eu consegui botar 10 quilos, né? Ou 100 newtons. E o outro ali já consegue outra coisa, porque a corda dele é mais grossa ou mais fina, né? E a barra dele é mais espessa ou menos espessa. Então, para padronizar, o que, que a gente vai fazer, né? O que, que o pessoal começou a falar? A gente não vai mais falar da força que a gente pode aplicar, ou da carga, da massa que a gente pode pendurar. A gente vai falar agora da tensão. Que a tensão vai ser nada mais, nada menos do que esse fator aqui de força aqui, que você está aplicando, dividido por algo que dê para padronizar, ou seja, por uma unidade diária aqui do elemento que você está utilizando para sustentar. Então, se você pegar aqui essa barra, ela teria aqui uma seção transversal, né? Ou uma corda. Se você olhasse assim por dentro dela, ela teria uma seção transversal e você poderia analisar aqui essa unidadezinha de área infinitesimal aí e dividir, então, essa força que você consegue pendurar por essa unidade de área. E aí sim você teria como comparar as cordas ou as barras ou os equipamentos e os materiais, tá? E quando você tem, então, essa divisão, você tem a tensão. Você tem justamente a força expressa por uma unidade de área, você tem aí o que a gente vai chamar de tensão. E o deslocamento, né, quando dividido pelo comprimento inicial, porque isso aqui tem um comprimento inicial, né, chamar de L, zero, vamos dizer assim, e quando eu aplico isso, isso se deforma vindo aqui para um ponto mais abaixo, que eu vou chamar agora isso tudo aqui de L. Né? Então, quando você divide um pelo outro, o L pelo L0 e tal, você consegue ter relações aí, né, o ΔL sobre o L0, você consegue ter relações sobre a deformação. E todos os materiais aqui para a gente, os materiais de construção mecânica, né, os principais, os mais utilizados na indústria mecânica, eles vão se comportar dessa maneira, tá? Imagina que você vai aplicar uma força aqui, você vai puxar esse material até ele arrebentar, tá? Então você vai fazer uma força aí, cada hora você vai aumentando um pouco mais essa força. E vai olhando o que, que acontece com a deformação desse objeto, né? Primeiro ele se deforma de uma maneira, depois de outra, depois de outra, depois de outra. E essa relação aqui, olha, então quando você coloca num gráfico da tensão pela deformação, você começa a ver que o objeto ele se comporta de maneira linear elástica, ou seja, se você aplica uma força e solta, esse objeto, nessa deformação, ela volta para o ponto inicial. Como se fosse uma mola mesmo, quase tudo se comporta como uma mola, né? Vocês reparem aqui, se a gente pegasse um tecido, um pedaço de pano, você pode puxar ele, né, uma certa quantidade, ele vai se deformar. Quando você soltar, ele vai voltar para a forma original dele, né, dependendo da força que você aplica. É claro que a partir de um certo momento, olha isso, você pega a sua camisa, ou um pedaço de pano, ou uma corda, ou uma barra de aço, que você não vai conseguir fazer isso com a mão, mas com uma máquina apropriada você conseguiria. Se você continua aumentando essa força, ou essa tensão na qual é aplicada ao objeto, vai chegar um momento que essa deformação que ele está ali sofrendo não é mais recuperável. Né? Então, essa parte aqui, até onde o material consegue recuperar a sua deformação, ou seja, você, a partir do momento que você tira a força, ele volta para a forma original, como um elástico, uma mola, a gente vai chamar essa parte aqui de parte elástica. Né?
E a partir desse momento que você começa a aplicar a força, e aí o objeto não volta mais, o componente não volta mais para sua forma original, né? Ele começa a ter aqui um comportamento desse tipo, e a gente vai chamar essa zona aqui de zona plástica, né? Opa, desculpa. De zona plástica aí, né? Então aqui, ó, plástica, tá? Essa é a zona plástica. Então, aqui, a partir desse ponto, ó, se você fizer uma força ou aplicar uma tensão maior do que isso aqui, vamos supor, né, com o seu pano, ele já, ou a corda, já não vai mais voltar para a posição original. Vai ter aí uma deformação, se você vier até aqui, por exemplo, remanescente, né? Quando você de, descarregar o objeto, você não volta para o ponto original, ou seja, para a deformação zero, o objeto apresenta aqui uma deformação ainda residual aí. Tá? E é óbvio que a partir de um certo momento, isso aqui vai arrebentar, né? Se você continuar puxando, aí você consegue chegar à ruptura e a falha aí por completo, né? Se você continuar puxando, 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 vai arregaçar, arregaçar e vai rasgar de vez e vai acabar, entendeu? Então, a falha mecânica ela está associada a isso, né? Aos seus critérios. E, geralmente, qual que são os objetivos? Que você trabalhe dentro dessa zona aqui, elástica. Por quê? Porque você quer que as suas peças sejam reutilizáveis, né? Você vai pegar ela, vai usar, ela vai sofrer esforços e tal, pressão, temperatura, e depois você quer usá-la novamente, né? Então, os projetos geralmente se baseiam até esse limite aqui, que é uma tensão limite aqui que você pode atuar, né? Sem que o seu material se danifique. Se ele se danificar, você já não vai ter mais o funcionamento como deveria. Beleza? Esse daí é o comportamento mecânico dos materiais que eu queria mostrar para vocês. Ó. Até um determinado ponto aqui, você tem esse comportamento elástico, e a partir desse ponto você tem esse comportamento plástico aqui, tá? Até a ruptura, que seria aqui, né? Tranquilo? Se você olhar, então, ó, os critérios, se você parar para pensar, né, os nossos materiais, os nossos componentes, aqui elemento de máquina, eles vão estar associados a 4 tipos de esforços básicos, né? Então, ele vai falhar, geralmente, por um desses 4 esforços que eu vou apresentar agora, né? Ou é o esforço axial. Por que é axial? Né? Axial vem do inglês, né, de eixo, tá? Então, por que axial? Porque o esforço, né, se você aplica aí uma força, olha, essa força ela está passando pelo eixo principal aqui do objeto. Você vê que esse objeto aqui ele tem um eixo aqui de simetria, um eixo principal aqui, e essa força está exatamente em cima, né, do, do eixo. Por isso que chama axial. E ela pode ser, claro, né, de tração, quando a tendência é aumentar o comprimento, né, a forma, aumentar aí a geometria do componente, da peça, então você vai ter uma força de tração. E quando essas forças estão no sentido aí de diminuir esse volume, né, esse comprimento, vamos dizer assim, a forma original do componente, aí você vai ter uma força de compressão, né? Tranquilo? E o GIF aí, a animação mostra, de forma bem intuitiva, vocês veem que as cores vão mostrando que a tensão, né, conforme vai aumentando aqui esse deslocamento imposto aqui, ó, conforme essa parte vai passando e aumentando, a tensão ali vai aumentando também, até formar aqui deformações, ó, bem consideráveis, né, nesse ponto aqui. Tranquilo? E quando a gente define, então, ó, eu falei para vocês, a tensão vai ser chamado por uma letra sigma, e ela vai ser definida, então, por essa força que atua.
em cima do eixo sobre a área da seção transversal, tá? E essa que vai ser a definição de tensão aí para a gente ao longo do curso. Força sobre área, tá? Então, qual seria a tensão atuando nesse parafuso aqui? Você pegaria a área da seção transversal, né? A área aqui, então seria esse círculo do diâmetro aqui do parafuso, e pegaria a força e dividiria um pelo outro para encontrar a tensão axial aí. Beleza? No entanto, olha aí, no entanto, como eu falei para vocês que eram 4 tipos de esforços, eu já falei um, o próximo é o de cisalhamento, tá? O de cisalhamento é aquele que geralmente, na maioria dos casos, ele é perpendicular, na maioria dos casos, no parafuso, por exemplo, né? Ele vai ser perpendicular ao eixo principal da peça. Então, cuidado que já tem aluno aí que gosta de criar teorema, né? Ah, sempre que está em pé é axial, sempre que está deitado é cisalhamento. Não, né? Se o cara vira assim a figura na hora da prova, acabou com o seu teorema. Então você tem que olhar aí, ter um certo feeling, uma sensibilidade, e entender que o axial está tentando aumentar o comprimento, né? Aumentar ou diminuir aí o comprimento, mudar essa forma aí do objeto, enquanto que o cisalhamento agora ele vai fazer 90 graus aí, né? Essa força vai atuar aí em 90 graus com o eixo perpendicularmente aí com o eixo principal do objeto, e agora você vai ter uma tendência de mudar não mais o comprimento, a forma, mas o ângulo, né? De ter uma deformação aí angular dentro da forma do objeto, né? Então, se você aplica aqui, por exemplo, se você olhar para esse desenho aqui, que é um desenho de cisalhamento simples, né? Então, aqui seria o cisalhamento simples, enquanto que aqui, né, porque você só tem um plano de cisalhamento, olha, se você aplicasse aqui uma força muito grande, dos dois lados, você teria um plano aqui tentando partir esse parafuso, né, tentando cisalhar, cortar aí, é um esforço cortante nesse parafuso. Nesse caso aqui que você tem o cisalhamento agora duplo, seria porque você tem 2 planos de corte aí, olha. Enquanto que você puxa aqui para um lado, você puxa 2 vezes no outro, então você está tentando cortar, né, 2 planos aí de conexão entre as peças, e isso vai implicar, evidente, em uma diferença aí na hora de fazer a conta, que a gente vai ver como é que faz isso daí. Cada caso é um caso, mas você tem que entender, ó, a diferença entre o cisalhamento, tá, e o esforço axial. Então, o cisalhamento vai tentar cortar, partir, né? E geralmente parafuso rompe por cisalhamento, rebite, né? Chaveta, isso tudo aí vai dar defeito por cisalhamento. Enquanto que cabo, mola, né, já vai ter um elástico, já vai ser por esforço axial. E outros, e a combinação deles, né, também. Só que quando a gente for chamar de cisalhamento, então, a gente não vai chamar de sigma, a gente vai chamar de tal, tá? Para fazer a diferença. Então, o tal vai ser a força, que agora eu vou chamar de V, porque é um esforço cortante, sobre a área. Tudo bem? A área da seção transversal aí. Então, seria também aqui a mesma coisa da anterior, só que agora com letras diferentes para você representar quando que você está falando de cisalhamento e quando que você está falando de esforço axial, tá? O terceiro aí, ó, para a gente ver antes de ver o terceiro, olha só como é que rompe um parafuso. Geralmente você tem aí uma junta, né? Aqui, ó, uma junta parafusada. E quando você tensiona essa junta, olha o corte no parafuso. O que pode acontecer também é o corte na junta, né? Que não é o ideal. O ideal projeto é que o elemento de união seja o mais frágil para poder partir justamente no elemento de união. Você não quer danificar a peça, quer que danifique só. Se for danificar,
que danifique só o parafuso, e aí você vai lá e troca o parafuso, né? E não a peça, que é muito mais cara, difícil de conseguir, né? Olha aí a torção, então. A torção, né, vai ser exatamente isso. Então, quando você aplica um momento, aí, ou um torque, né, você aplicar aqui um binário, aí, uma força, através de uma alavanca em sentidos opostos, aí, de forma a girar no mesmo sentido, né, você vai girar isso aqui, você está, então, tendo um esforço, um torque aí sendo transmitido até a base, né, onde aí o objeto está fixado, ou tem uma resistência à rotação. E é justamente assim, por exemplo, que o carro funciona, né? Você transmite o movimento do eixo principal através do torque para as rodas, né? E aí as rodas vão rodar, claro que de acordo com a resistência do piso aí, ou de uma furadeira, né, que você vai apertar um parafuso, você está transmitindo esse torque, essa rotação, através do motor da furadeira pela broca. E é claro que quando você vai furar um poço de petróleo ou alguma coisa do tipo, o princípio é o mesmo, né? Só muda o material e a ferramenta, mas ao invés de você ter uma broca desse tamanho, você tem uma broca de 20 polegadas, né? Uma broca com a ponteira de diamante, e não uma broca para furar parede, coisa que você compra ali fácil, fácil. Mas aí quando você tiver, então, um esforço de torção, olha, o esforço de torção ele também está ligado ao cisalhamento, na seção transversal, e vai ser o torque aí, vezes uma coordenada, tá? Que a gente vai chamar de R. Geralmente essa coordenada é da seção transversal, então se a gente pegasse aqui, ó, a seção transversal aqui circular, essa seção aqui, você teria aqui um raio, né? Então se você for medir o torque ao longo da seção, ele vai aumentando conforme vai se aproximando da superfície, então a gente chama aqui de R, porque vai pegar o maior torque, a gente está interessado no ponto de maior, o mais crítico, né, onde vai falhar, então se fosse falhar, falharia aqui, começaria pela superfície, dividido por um fator de dificuldade aí de rotação, tá? Que tem a ver com a geometria, né? Se você tem um eixo circular, por exemplo, é mais fácil de girar do que um eixo quadrado. Por quê? Justamente por causa desse fator aqui que a gente vai ver. Ou o exercício vai te dar, ou vai te dizer como é que calcula e você encontra, tá? Para aplicar nessa fórmula aqui, nessa equação, para calcular o esforço de torção. E para finalizar, o esforço de flexão aí, né? Você tem flexão de um ponto, né? Que é viga engastada, então aqui você teria uma viga mono engastada, né? Mono engastada, onde você, se você aplica uma força aqui na ponta dela, ela vai ter então um esforço de flexão, tentando fletir aí, né? E a gente pode ver como a figura aqui, ou então uma viga, né? Aqui como mostra viga bi-apoiada, né? E aí uma carga distribuída, agora aqui você tem uma carga concentrada num ponto, e aqui você tem uma carga distribuída, né? Ao longo da viga. E você vê que justamente você tem aqui não mais o cisalhamento, agora um esforço axial, só que no sentido oposto da força. E aí você vê que uma parte, né, a parte justamente que tende a aumentar o comprimento aqui, ó, você tende a comprimir aqui, comprimir, e a tracionar o outro lado, né? Então uma viga, uma ponte, por exemplo, se você subiu nela e ela deu uma inclinada para baixo, pode ter certeza que embaixo dela as fibras da madeira, né? Porque se for uma ponte de concreto, ela não vai fletir com você subindo em cima, né? Mas uma ponte de madeira, ela fletiu ali. Então, se ela tiver biapoiada, né? A parte de baixo vai estar sofrendo tração, porque as fibras da madeira vão estar tentando aumentar, né? E a parte de cima, e compressão, se você tivesse aqui né, cidadão aqui, vamos supor, fazendo um peso aqui nessa viga, você teria justamente esse comportamento aí, tá? E isso aí é muito utilizado aí, exemplos, ó, trampolim, né? Aqui é flexão pura, né? De uma viga monoengastada. Catapulta, que voltou a ser atual agora aí
com o retorno do Estado Islâmico, dos talibãs, eles estão usando catapulta para jogar bomba e coquetel molotov lá do inimigo. Asa de avião também bem comum aí, está sempre em flexão durante o voo, né? Você pensa aí que tem arrasto do ar nessa direção, tem resistência sim, né? Porque aqui você tem mais esforço do que aqui, por justamente o momento, né? A distância até o ponto de apoio aqui, né? Nesse caso aqui é maior do que aqui. Então são exemplos aí de onde que esses esforços de flexão atuam, né? Então a falha e o defeito, olha, a gente já está quase acabando, é quando um componente deixa de atender a um determinado critério. Você vê aí, ó, aqui, por exemplo, né, plastificou. Aqui plastificou, você vê que o pistão sofreu uma deformação permanente, olha, que não volta mais, agora ele está empenado aqui, não vai desempenhar sua função. Aí depende, né? Se você tiver fugindo do apocalipse zumbi e tiver com o pistão empenado, não tem problema nenhum você usar ele, porque é questão de vida ou morte, né? Você vai usar o pistão, o carro empenado na condição que for. Agora, numa condição normal, você não deveria usar, porque você vai começar a forçar outras peças e vai gerar defeito em outros lugares além desse, né? Então o prejuízo só vai aumentando. Aqui falhou por ruptura, né? Ruptura. Nesse caso aqui, desgaste, ó, atrito, né? Então houve muito uso ou um uso indevido numa temperatura ou num esforço acima do recomendado, do projeto, do que deveria. E aqui por trinca, por exemplo, né? Às vezes não quebrou, trinca, né? Você vê, por exemplo, o osso não precisa quebrar para você parar tudo, engessar, ficar lá de repouso, tomar remédio, sentir um monte de dor. Basta ele trincar, você já tem aí o critério de falha para o osso no corpo, né? Se trincou, já para. Tem objeto que, se, por exemplo, trincar, não tem problema. Para-choque, às vezes está amassado aí, sofreu uma deformação permanente, né? Mas ele é para isso mesmo, ele é para parar o choque. Agora, se tiver aqui com um recipiente que está guardando um fluido, né, um líquido ou um gás, e tem uma trinca, aí é prejuízo, porque vai vazar. Né? E esses critérios podem ser para manutenção, critério de uso, né, através do número de ciclos. Então, a cada 10 mil quilômetros rodados, você vai levar o carro na manutenção. A cada 100 mil, você já é uma manutenção diferente. Então, você tem tantos ciclos, você faz uma manutenção. Né? Você tem também critérios por tempo de uso, ou orímetro, onde que um é o tempo a cada 6 em 6 meses você vai fazer uma manutenção, de mês em mês você vai fazer uma manutenção no avião, porque é bom ter uma manutenção em dia com o avião, que ele não pode dar problema. Né? Se ele cair, o problema é grande. Não é igual o carro que, se ele quebrar, você desce do carro, pede ajuda, dependendo de onde estiver. Né? Aqui no Rio de Janeiro, parou o carro e desceu. Tá? Então, aspecto visual, tá? Foi mal em virtual. Aspecto visual, queira ou não, queira sim, ainda é um dos aspectos dos critérios mais utilizados até hoje, que é o, né, você olha e fala, isso aqui está sujo, vou limpar. Ou vou mandar alguém limpar. Né? Isso aqui vai quebrar, vou mandar alguém trocar. Vou trocar isso aqui. Isso aqui não vai dar certo. Né? Então, é um critério que ainda é bastante usado. E o critério aí de projeto, né? Então, você vai levar em consideração os esforços mecânicos, a temperatura, o material, a geometria, e vai levar em conta a tensão admissível e o fator de segurança. Né? Lembra aquela história lá, ó, aquele diagrama de tensão por deformação? Lembra que a gente falou que o material tem um comportamento elástico, até uma certa tensão, ó, depois ele começa a se comportar de maneira plástica até que tenha a ruptura? Eu falei que muitos critérios de projeto determinam que você tem que trabalhar até essa tensão, né? Então você tem aqui uma tensão limite aqui, né? Olha, minha tensão limite é a minha tensão de escoamento, é a minha tensão até a transição, porque eu não quero que a minha peça plastifique, eu não quero que ela tenha deformações
não recuperáveis para eu poder reutilizar ela. Então, geralmente, o critério é que você trabalhe até aqui, a tensão admissível, né? Então, seria aí a tensão admissível, né? Ou a tensão admissível, assim, se for de cisalhamento. E mesmo assim, você vai utilizar um fator de segurança, né? Porque se você sabe que aquela peça ali aguenta até 100 megapascal, você não vai colocar 100 megapascal ali, tá? Porque é uma questão de bom senso, né? Aí pousa uma mosca em cima, cai uma poeira e passou de 100 megapascal, quebra tudo. Então você vai utilizar aí o fator de segurança, tá? A gente vai chamar de letra N. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a tensão limite, né, para chegar na tensão admissível, você vai pegar essa tensão limite aí determinada, né? Pode ser que a sua tensão limite seja essa, ó, né, de ruptura. Isso quem vai determinar é o critério e o projeto. Mas você vai chegar na tensão admissível aí, vai ser igual a tensão limite dividido pelo fator de segurança, ou seja, você vai pegar o quanto que você tem e ainda vai dividir por um fator, né, maior que 1, porque se você colocar um número menor que 1 aqui, você ainda vai aumentar, então você vai estar prejudicando, né, você vai achar que pode chegar a 150, na verdade você só pode chegar a 100. Então, o objetivo disso é diminuir essa tensão limite. Então, se você sabe que você pode chegar até 100, por exemplo, aqui se for 100 e esse fator aqui for 2, você vai trabalhar aí nos 50 megapascal, tá? Para ter uma segurança, esse é o fator de segurança, ó, que vai te garantir isso, tá? Beleza, galera? Acho que a gente fica por aqui hoje, tá de bom tamanho, a gente falou bastante, tá? E eu peço a vocês que acompanhem, fiquem de olho lá no tópico da semana que vem, porque eu vou colocar coisas lá para vocês irem assistindo e irem fazendo. As aulas ficam gravadas, então você pode acessar depois, né? E vai estar lá o link da aula. Então, se você quiser também os slides, depois me pede que eu mando, eu posso disponibilizar, não tem problema não. Tranquilo? E eu passo a palavra aí a vocês, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma observação, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar. Então, beleza, galera. Eu vou encerrar aqui a gravação. Um abraço a todos, tá? Fiquem bem e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.